Opa, e aí, beleza? Pessoal, eu tava lendo muito meus manhwas e acabei me perdendo e acabei esquecendo de fazer vídeo. Mas eu tinha esse tema em mente, então eu resolvi fazer esse tema. Lógico, eu peguei até uns manhwas novos que lançaram esse ano pra que esse tema não seja tão ultrapassado, porque existe muito manhwa antigo com esse tema, entendeu? E os antigos que eu gosto muito, né? Mas como eu vou fazer um top 10 mais pra frente, assim, meu top 10, aí eu vou colocar eles também, entendeu? Espero que vocês gostem desse top 5 aqui e vamos nessa. O caçador de gênio retorna à limpeza implacável. Essa é apenas mais uma história clichê onde monstros aparecem e matam pessoas aleatoriamente ao ponto do universo perceber que aquela situação não é natural e mandar um sinal para que as pessoas possam revidar contra os monstros. Essas pessoas são chamadas de despertados. Para amparar os despertados foram criada a Associação de Despertados. Agora os caçadores eles entram dentro das dungeons e destroem os monstros lá dentro antes que as dungeons pulsem os monstros de lá de dentro e acabam acontecendo massacre na terra. Quando um caçador chega a um patamar muito alto, ele é chamado de elite. E na elite somente pode ter os caçadores mais fortes do mundo. Kim Jong-un estava no topo do topo. Quando ele chegou nesse patamar, às vezes para ele pequenos sinais se tornam uma coisa tão insignificante. Jun-Ho ele era muito foda, ele se tornou o rank S mais novo do mundo. E com apenas pouco tempo de despertado ele se tornou o mais forte do mundo, se tornando rank 1 global, chegando ao patamar de rank SSS. A sua equipe também não era tão ruim não, eram os melhores dos melhores. A taxa de vitórias em dungeons deles era a maior de todas, 100%, eles nunca perderam uma dungeon. Essa era para ser mais uma missão simples. Eles iriam entrar na dungeon e iriam conseguir derrotar os monstros ali dentro e salvar o mundo como sempre. Era para ser apenas mais uma semana normal num dia normal. Existe uma coisa que os mais fortes sempre temem, que é a opinião pública. Aquele que trabalha com sua própria imagem, ele sempre teme a opinião pública. E uma pessoa bem aleatória acabou gritando no fundo sobre algo bem sigiloso. Um evento que aconteceu onde Jun, ele acabou agredindo um trabalhador da limpeza de dungeons. Como a fofoca acabou surgindo no meio de várias pessoas olhando para Jun, a situação ficou extremamente difícil de se lidar. E aquela semente maldosa já estava ganhando raízes. Sabendo que ele não teria chance de argumentar naquele momento, ele resolveu entrar e concluir a missão. Ao terminar a missão, ele percebeu que ao evitar o conflito acabou se multiplicando ao ponto dele ficar sendo visto de uma maneira muito odiada pelas pessoas. A diretora ali, que era uma mulher que cuidava da sua imagem, ela falou para ele para que ele pudesse ficar num lugar escondido até que esses eventos acabassem saindo, já que ele era um caçador muito poderoso, as pessoas iam acabar deixando para trás essa situação. E perguntou para ele como é que aconteceu esse evento, e ele falou que não se lembrava. A única coisa que ele se lembrava é que essa pessoa chegou até ele e começou a confrontá-lo. E ele, por ser uma pessoa que não lidava muito bem com as situações, ele acabou se demonstrando explosivo e acabou se tornando um vilão naquela situação, já que ele era bem forte. Ainda tentando esfriar sua cabeça, um descuido acabou acontecendo. Um caminhão tentou atropelá-los. Por sorte, Jun-Ho ele tem uma habilidade que faz ele retornar poucos segundos no tempo. Sim, ele acabou salvando ele ali daquela colisão. Ao sair do carro para tentar saber quem era o maluco que tentou fazer aquilo com eles, ele acabou percebendo que ele estava sendo emboscado. Um dispositivo utilizado em despertados que quebram a lei acabou saindo sobre ele. Se fosse qualquer outro caçador normal, teria morrido naquela colisão. Por ele ser sempre linha de frente nas dungeons, ele estava acostumado a lidar com a morte de frente. Mas ele percebeu que até para ele existem limites. Foi aí que ele entendeu que realmente eles queriam ele morto. E foi assim que ele acabou perdendo a sua vida. Mas no meio daquele karma desse dia tão monogramático, ele percebeu que ele recebeu e ativou uma habilidade chamada Karma, que iria fazer ele retornar 10 anos no passado, mas a sua vida seria escolhida aleatoriamente. Ele não poderia saber se ele voltaria como um caçador super poderoso ou como a pessoa mais pobre do mundo. Infelizmente ele retornou como uma pessoa pobre. Ao acordar aquele pesadelo dele perceber que ele retornou, a habilidade acabou mostrando os males dela. Ele tem 5 anos para chegar a uma posição muito alta de caçador. Caso ele não consiga fazer isso, ele será literalmente apagado. Mas se ele conseguir, ele pode retornar se ele quiser, antes dele ser emboscado, quando ele estava com 28 anos de idade. Mas se ele não conseguir, ele vai morrer. O assassino de classe SS retorna. 500 anos atrás, um MMORPG de fantasia de larga escala acabou ganhando seu nome, o Caminho do Demônio. Misteriosamente, esse mundo acabou se fudindo com o mundo real. Contáveis demônios saíram do submundo e começaram a subjugar os seres humanos. Pouco a pouco, as esperanças no olhar das pessoas haviam se apagado. Tudo que você via no olhar das mulheres e das crianças era um pânico. Até que a gente foi abençoado. A esperança finalmente chegou. O Deus da Luz, que era o Deus do jogo, acabou vindo sobre a Terra e abençoou algumas pessoas com o painel do jogo. Assim nasceram os despertados. Várias gerações de heróis acabaram morrendo até que esse dia chegasse, o dia do nascimento do rei demônio Asmodeus. No meio da guerra de milênios, a humanidade finalmente achou suas esperanças no assassino lendário Maobei. Depois de uma breve apresentação, eles resolveram finalmente iniciar sua luta. Maobei resolveu usar sua habilidade Domínio da Lua Radiante. Era uma habilidade capaz de mudar o horário do mundo, fazendo a lua aparecer no céu. Essa habilidade permitia que o portador dela recebesse um buff muito forte.
Depois de várias trocas de habilidades entre ambos, Mobei, sabendo que precisava distrair Asmodeus, já o levando a usar sua habilidade de clones. Asmodeus, ele era igual no jogo. Ele tinha exatamente a mesma fraqueza, que todo mundo poderia usar para matá-lo, que era a arrogância dele. Mobei, sabendo disso, ele resolveu mirar na única vulnerabilidade dele, que seria as costas de Asmodeus. Foi o momento perfeito dele usar sua habilidade de retribuição divina, uma habilidade que permitia que ele tivesse 1% de chance de gritar e matar o inimigo instantaneamente. Por ser uma habilidade de sorte, ele acabou não tendo sorte suficiente para matar Asmodeus, que acabou sobrevivendo e utilizando seu sangue para criar soldados para distrair Mobei. Assim que nosso protagonista estava distraído, Asmodeus usou sua habilidade de formação de liberação desencadeada, que era uma habilidade que fazia com que ele liberasse a sua verdadeira forma e seu verdadeiro potencial. Como o poder era muito avassalador, todos naquela guerra puderam sentir naquele momento, e assim ficaram muito tristes ao perceber que Mobei, ele poderia morrer a qualquer momento se ele vacilar. E as pessoas começaram a apoiar e mandando suas energias positivas de longe para ele. Mobei, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal, ele finalmente usou sua habilidade de Lâmina Negra. Era uma habilidade que fazia com que ele ficasse invencível por exatamente 2 golpes. Só que tinha uma pegadinha, depois de usar esses 2 golpes ele ficaria invulnerável. Por isso que ele não foi com força total contra Asmodeus. E foi aí que o herói Mobei deu sua vida para salvar todos, usando todas suas forças e sacrificando e partindo como herói. No jogo Asmodeus ele tinha 3 reencarnações, só faltava mais uma. O poder dele era colossal, já que ele ficava mais forte, absorvendo outros monstros ou criaturas ou seres humanos. Sabendo disso, Mobei resolveu se sacrificar de novo, se unindo a Asmodeus para impedi-lo que ele ficasse mais forte na sua próxima reencarnação. O Lorde Demônio de classe SS retorna. No meio daqueles versos bíblicos que soavam tão lindo pela cidade, algo feio saía de lá. Um anjo negro de nível 4 assombrava a todos, matando todo mundo que passava ao seu redor, dentro da universidade coreana. Serena, uma caçadora de nível 3, estava passando por lá junto com a sua aprendiz. Ao notar que aquele monstro era forte demais para elas, Serena, por ser mais velha em combate, ela temendo pela vida de Nori, ela pediu para que ela fosse atrás de reforços. Enquanto o time de resposta ia demorar a chegar, ela seguraria aquele monstro o máximo possível. Ali ficou o embate entre ela e Nori, já que Nori não queria abandonar sua companheira de equipe, mesmo sabendo que a equipe de resposta rápida já estava chegando. Porém, ambas nem precisaram esperar, um homem estranho acabou aparecendo e derrotando aquele monstro como se não fosse nada, facilmente com apenas um soco. Aquele homem, elas pensavam que era alguém que foi enviado pela Associação de Caçadores. As perguntas dele eram muito estranhas para elas. Ele perguntava para elas em que anos eles estavam. Elas falaram para ele que eles estavam em 2024. Mas para ele aquele período curto tempo foi como se fosse centenas ou até milhares de anos. Tudo que ele se lembra foi que no ano de 2023 ele estava saindo da universidade, até que tudo ficou estranho para ele. Ele acidentalmente acabou entrando dentro de um portal, e esse portal acabava ligando o inferno, literalmente. Especificamente no reino de Rigo de Demônio, no lar onde as criaturas mais fortes e impiedosas viviam. Depois de centenas, dezenas ou até milhares de anos, ele finalmente saiu daquele inferno. Serena e Nori ainda tentando absorver o que aconteceu ali, quem era aquela pessoa, da onde surgiu esse monstro. O grupo de resposta rápida acabou chegando, só que um dos membros resolveu comprar briga com Theo. Mesmo Serena e Nori tentando intervir falando que ele era muito perigoso, essa pessoa ela não quis ouvir e quis intimidar Theo, que acabou derrotando ele como se não fosse nada. Theo avisou para eles que aquele monstro de nível 4 não era o verdadeiro monstro. O verdadeiro que iria assombrar eles era o nível 6 que estava chegando. Sabendo que aquela situação ali já não era mais problema seu, ele resolveu ir atrás dos bem mais preciosos na Terra. Nori e Serena, conhecendo o poder dele, elas imploraram para que ele pudesse ajudar eles. Se aquele monstro ele ultrapassasse eles, ele poderia destruir um país, já que ele era nível 6. Theo ele tinha uma habilidade que podia ver talentos. Foi aí que ele percebeu que Nori ela poderia ser usada por ele. Ele falou para ela que se ela fosse sua serva, ele ajudaria todos. Mas ela recusou a oferta dele, então ele resolveu que aquilo ali não era mais problema dele. Nori ela até tentou parar o monstro, mas ela era fraca demais e acabou quase morrendo. Se não fosse Theo, ela teria falecido naquele momento. Assim que ela percebeu que só ele poderia ajudá-los, ela resolveu aceitar ser sua serva. Depois que o contrato foi feito, como se não fosse nenhum incômodo na sua vida, como se aquele monstro não fosse nada para ele, Theo derrotou aquele monstro de nível 6 que poderia destruir um país como se não fosse nada. Assim que acabou, ele resolveu ir atrás do seu bem mais precioso, que era sua avó. No inferno onde ele estava, tudo que mantinha ele sã era pensar que sua avó estaria livre e que ele poderia um dia achá-la. Porém, quando ele chegou onde a sua avó geralmente ficava, o local estava totalmente destruído, e ele se perguntava quem foi a pessoa que fez isso com ele. Quem é a pessoa que ele vai ter que matar? Infelizmente, o Theo antigo, que era generoso e bondoso, não existe mais. O Necromante e os Esqueletos. Tudo começa com um grupo de caçadores que se havia adentrado dentro de uma dungeon de rank E. Os mesmos ali presentes acabaram encontrando uma dificuldade e optaram em utilizar a sua arma mais poderosa, que seria o caçador Dongong. Para um caçador novato, Dongong, ele era o máximo. Mas uma pessoa sabia que ele não era o máximo como todos achavam. Essa pessoa era o próprio Dongong. Mesmo ele possuindo uma classe lendária até rara,
Ele não estava satisfeito, tudo por causa daquela maldita maldição. Ele era bem diferente dos necromantes normais. Geralmente os necromantes eles poderiam invocar os ossos das suas presas, porém ele só podia invocar os mesmos ossos de rank E, sendo ele estagnado no rank E, já que os seus ossos não conseguiam evoluir. Graças à sua falta de evolução, ele não conseguia recompensas melhores e nem fama. Gong, ele se lembra que há 10 anos atrás foi feita uma regra no mundo todo. A partir dos 20 anos, as pessoas começavam a despertar habilidades. Essas habilidades poderiam ser qualquer tipo de habilidade. Mais de 7,9 bilhões de seres humanos que viviam na Terra, 1000 dessas pessoas tinham chance de despertar uma classe lendária ou rara. E ele acabou conseguindo, só que diferente de um necromante que também apareceu nesse mundo, que era uma pessoa reconhecida mundialmente, ele ficou preso no level E. Dongong fez de tudo para poder ficar mais forte, até intensificou seus treinamentos prolongados com seus ossos. Mesmo ele notando que havia uma grande diferença, os seus ossos até ficavam mais fortes, mas toda vez que ele invocava seus esqueletos eram sempre a mesma coisa. Os esqueletos deles eram meio diferentes. Um era um espadachim, outro era um arqueiro, o outro era um escudeiro. Ele entendeu que seus esqueletos poderiam até ficar mais fortes, mas levaria muito mais tempo para ele sair do rank E. Ainda tentando entender por que ele foi amaldiçoado dessa forma, um orc acabou aparecendo onde ele estava treinando. Foi aí que nesse momento ele teve um ar de clareza. Dongong soube que naquele parque havia acontecido uma quebra de dungeon. Para um caçador do seu nível, aquele orc era muito poderoso para ele naquele momento. Mesmo ele tentando usar os seus ossos para se proteger, ele não conseguiria fazer nada. E foi que aconteceu o milagre. Quando o necromante ele enfrenta um inimigo mais forte que ele, a sua habilidade acaba ativando, que fez com que ele finalmente conseguisse upar de level. Ele saiu do rank E para o rank D. Com a sua evolução, seus esqueletos também evoluíram, não só ele. Assim, eles conseguiram lutar de igual para igual e conseguiram matar aquele orc. E ele percebeu que não foi só o level dele que aumentou. Uma nova classe de esqueleto acabou vindo junto, que seria uma classe de mago. Depois que ele derrotou aquele orc, ele percebeu que finalmente ele poderia sim evoluir. Mas ele não sabe como detalhadamente ele vai se sacrificar para conseguir ficar mais forte. Mas uma coisa ele sabe, que nesse mundo as pessoas não lidam muito bem com quem são mais poderosos que eles. Então ele pretende ficar mais forte, mas não mostrando para as pessoas o quão poderoso ele é. Senão ele pode correr o risco de vida. O Rei dos Lixões e um destino inesperado. Em qualquer aviso prévio, isso aconteceu há 10 anos atrás. Um portal que era guiado pelo abismo acabou se sobressaindo sobre a Terra. Seres monstruosos começaram a sair do portal. Com o passar dos anos, muitas mortes vieram a acontecer, mas algo acabou iluminando as pessoas. As pessoas começaram a despertar poderes. Essas pessoas foram chamadas de caçadores. Eles entravam no portal e fechavam o portal de dentro para que esses monstros não viessem causar terror na Terra. Nós seres humanos percebemos algo. Dentro desses portais não tinha só monstros. Lá dentro havia vários itens que spawnavam quando o monstro morria ou você ganhava de recompensa. E não só isso, tinha também cristais que vinham deles. O governo acabou percebendo que os portais não era totalmente ruim, já que tinha recursos ilimitados lá dentro. E Eijing trabalhava de coletor dentro dos portais. Os caçadores eles não queriam perder tempo coletando fragmentos. Foi aí que nasceu os coletores. São pessoas incapazes de causar dano nos monstros. Para você se tornar um coletor tinha uma regra bem clara. Você teria que ser uma pessoa comum. Mesmo sendo muito perigoso, era um trabalho que contratava independente de quem você seja. Um colega de Ei, ao vê-lo reclamando sobre as suas dívidas, resolveu chamá-lo para um portal de rank A. Esse portal estava sendo conquistado recentemente. O risco era muito alto, mas o valor adicional era muito grande. Ele precisava fazer isso porque há 10 anos atrás seus pais e a sua irmã foi pego no portal e só a irmã dele sobreviveu no meio daquele portal. E o trauma disso acabou levando o corpo dela a ficar em coma. Isso levou com que a dívida aos hospitalares ficasse muito alta para ele pagar sozinho. Por isso que ele arriscava sua vida todo dia para tentar pagar pequenas despesas do hospital. Ele tentou, mas ele tentou mesmo ir para outras vagas de empregos, mas ninguém queria contratar ele, talvez pela idade dele também. Foi aí que ele resolveu se tornar um coletor. Era um trabalho perigoso, mas aceitava qualquer candidato. Os coletores, eles geralmente esperavam os monstros serem eliminados pelos caçadores, depois eles iam lá e pegavam todos os fragmentos dos monstros. Entretanto, nesse portal que ele está indo hoje, eles estavam pagando a mais, porque o coletor, ele não esperava o caçador terminar de caçar um monstro. Ele está lá junto com o caçador. Como os caçadores eles são extremamente previsíveis para poder preservar o coletor, eles não querem que o coletor e o caçador fiquem juntos, já que alguns caçadores são bem covardes. Infelizmente, ele viu isso de primeira mão. Mas ele sabia que ele precisava fazer tudo para proteger a sua irmãzinha, mesmo aceitar as humilhações que a vida dá para ele. Quando ele estava fazendo seu trabalho, um lobo espiritual acabou escapando do meio dos caçadores. Mesmo esse monstro estando com 1 de life, para alguém como ele que não tem possibilidade nenhuma de dar dano em monstros, era extremamente difícil ele conseguir matar aquele monstro. Mesmo ele fazendo tudo, mesmo ele usando todo tipo de conhecimento que ele tinha, nada conseguia fazer com que ele desse dano naquele monstro. Não querendo morrer e deixar sua irmã sozinha nessa vida, ele conseguiu dar um golpe de sorte no monstro e acabou furando o olho dele e conseguiu matar e conseguiu matar o lobo espiritual. Um segredo que ele sabia há muito tempo é que dá para você despertar, basta você conseguir 100 de XP. E toda vez que ele participava de um portal, ele capturava ali como equipe, ganhou 1 XP por portal. E depois de vários portais que ele participou, mesmo não dando dano nenhum, só ganhando 1 XP de cada vez, ele conseguiu finalmente despertar para o level 1.
Só que ele despertou uma habilidade de coletor. O caçador que estava zoando ele mais cedo resolveu zoar ele mais ainda, porque a habilidade dele parecia uma habilidade bem inútil. E foi contar para os outros também zoar dele. E ele ganhou uma habilidade chamada lixo. Ele pode roubar os cadáveres dos seus inimigos ou das suas vítimas e coletar como pontos. Então ele pode manualmente colocar os pontos onde ele quiser. Basta ele pegar o lixo das outras pessoas, que pode deixar ele mais forte. E vai ser exatamente assim. Ele vai através do lixo e vai ficando mais e mais forte. O lixo de um é a riqueza de outro.